me conhece sabe muito bem que quando se fala no ano de 2008, eu sou uma cadelinha. Meninas, pra mim, o ano de 2008 foi aquele último ano na cultura pop que a gente teve tanto hits muito memoráveis que construíram um histórico novo para uma geração inteira que veio depois desses hits, assim como também foi um ano muito caótico, né? Por muitas coisas que aconteceram, surgimento de grandes artistas, principalmente dentro do universo pop, enfim, pra mim foi aquele ano que definiu tudo que a gente vive hoje como cultura. Então, assim, nada mais justo do que eu trazer aqui pra vocês vários momentos pra gente comentar sobre esse ano que simplesmente foi assim, fabuloso, caótico, um surto. Antes da gente começar, já sabe, hein? Se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte aí da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e entretenimento e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas lá, inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Se por acaso você não conhece, já dá aquela clicada marotíssima aqui no link que tá fixado no topo dos comentários ou na descrição do vídeo, que você vai ser redirecionado, vai conferir tudo e eu tenho certeza que você vai amar. Vamos começar falando da maior artista pop que surgiu no ano de 2008, né, meninas? Lady Gaga, que na minha opinião, que é muito polêmica muitas vezes quando eu falo isso, foi a última artista pop realmente revolucionária que fez com que a indústria virasse de perna pro ar, criasse muitas histórias mirabolantes e loucas, enfim, aquele impacto cultural único em uma geração. Em 2008, Lady Gaga emergiu como uma força revolucionária na música pop com o lançamento do seu primeiro single Just Dance. Esse marco não apenas inaugurou a carreira musical dessa nova artista, mas também definiu uma era de inovação e extravagância na cultura pop daquele período. Com seu estilo único, sonoridade muito eletrizante, Lady Gaga rapidamente capturou a imaginação do público, transformando-se em um ícone instantâneo naquele período. A verdade é que Just Dance não foi somente uma grande faixa pop, né, gente? Essa música foi um catalisador inteiro para uma nova ideia de expressão dentro da música pop naquele período que estava meio que carente de ideias. As batidas pulsantes, a letra cativante, bem formulaica daquele período também, né, conquistou não somente as paradas de sucesso, mas também introduziu ao mundo aquele conceito de Lady Gaga como uma artista que desafiava convenções e redefinia os limites do que era possível se fazer com música pop. O impacto da Gaga foi tão grande que basicamente a indústria virou completamente pro eletropop. E isso foi muito legal porque a gente testemunhou artistas que estavam presos em outros universos se aventurando naquilo ali e criando carreiras completamente novas para eles mesmos, principalmente artistas de outra geração que não necessariamente tinha um apelo muito pro público daquele período. Então, com essa virada de chave dos seus projetos mais voltados pro eletropop, esses artistas encontraram uma audiência inédita que até hoje segue eles. Assim, Just Dance não foi apenas o começo da carreira da Lady Gaga, foi o início de uma era cultural que celebrava a criatividade, a autenticidade e principalmente a audácia feminina na música pop. A seguir, temos Amy Winehouse ganhando o Grammy com o seu hino Rehab, debochando do Justin Timberlake e também caindo nas drogas profundamente. What goes around comes around. Justin Timberlake. His album's called What Goes Around Comes Around. Rehab, Amy Winehouse. And the Grammy goes to Amy Winehouse. A
Amy Winehouse foi uma das artistas mais icônicas que já surgiu na indústria da música e deixou uma marca inquestionável na música, principalmente por sua voz poderosa e suas letras muito profundas. No ano de 2008, ela ganhou o Grammy de gravação do ano pela sua canção Rehab, que se tornou um hino sobre a luta contra o vício. A música não apenas destacou as batalhas pessoais da Amy, mas também evidenciou a sua habilidade de transformar a dor em arte. Nesse Grammy, o Tony Bennett, que era simplesmente uma das maiores influências da Amy, estava apresentando ali o prêmio e quando ele fala o nome dela, ela entra completamente em choque e serve um dos momentos mais memoráveis de reação em relação ao artista, ganhando um prêmio realmente muito memorável. Então, assim, aquilo ali é um dos tip shots mais importantes da cultura daquele momento. Só que o grande ponto foi ela debochando do Justin Timberlake quando eles estavam citando as músicas, dizendo assim, o álbum dele chama What Goes Around Comes Back Around, que tipo assim, o que tu faz volta pra você, tipo, debochando, pensando, tipo, que coisa cafona, né? Mas não, era só a música mesmo. Infelizmente, depois disso, a carreira dela entrou em uma visão muito mais midiática da coisa. Por quê? Ela começou muito a usar drogas e também mostrou pra gente aí que a sua luta com o álcool era outra coisa que no final das contas ia acabar com a vida dela. Apesar de todo o sucesso, a pressão da fama, as batalhas pessoais, tudo isso e principalmente o declínio público que ela viveu, levou ela a uma morte trágica e triste no ano de 2011. Mas até hoje, a nossa querida Amy é lembrada não apenas por suas conquistas, mas também pelo seu legado incrível numa luta inteira de uma geração contra vícios. O ano de 2008 também teve uma marca muito importante na carreira da Beyoncé. Por quê? Foi o retorno dela depois de todo aquele sucesso do disco B-Day que rolou no ano de 2006 e 2007, e ela lança um novo álbum chamado I Am Sasha Fierce, que mostrava o seu lado mais vulnerável e a grande gostosa de palco também que ela era. A Beyoncé virou sua carreira para um lugar completamente novo nesse projeto, consolidando seu status como uma das maiores artistas da música contemporânea. O álbum é um testemunho da sua versatilidade, apresentando essa dualidade que eu acabei de citar. O disco foi dividido em duas partes, onde oferecia pra gente baladas poderosas e também hits dançantes muito memoráveis. Podemos citar aí If I Were a Boy, Halo, Single Ladies e por aí vamos. A verdade, gente, é que o I Am Sasha Fierce não é somente um sucesso comercial. Ele também iniciou uma discussão super pertinente sobre o empoderamento feminino e também revolucionou muito no aspecto do videoclipe, porque foi um clipe feito em plano sequência, onde a Beyoncé também apostou em uma simplicidade muito grande, mas que mostrava como ela era poderosa. O fato dela fazer essa era toda em preto e branco também foi muito emblemático naquele período. Todo mundo só ouvia Beyoncé. O álbum evidencia a evolução dela como artista solo e mostra que ela estava pronta para assumir o controle da sua carreira e imagem. Esse disco apenas entregou um dos melhores momentos daquele período na indústria do pop e solidificou a influência duradoura da Beyoncé como entertainer. A Rihanna, no ano de 2008, também estava na boca de todo mundo, principalmente porque ela tinha lançado Disturbia naquele período e, como eu já comentei aqui, foi um videoclipe que dividiu muito as opiniões. Mas Disturbia foi um ponto muito importante na carreira dela, porque mostrou que ela estava super assim, a fim de assumir certos riscos, que a gravadora meio que não deixava ela assumir, mas também foi excelente para fazer com que ela chegasse no patamar de criar um disco tão incrível e pessoal também, como o Rated R, que veio no ano de 2009. Disturbia influenciou a estética dos videoclipes e performances ao vivo também naquele período. O vídeo, com a sua produção musical bem impactante, atmosférica, também estabeleceu um novo padrão na narrativa visual da música pop naquele determinado período. Disturbia não só solidificou a posição da Rihanna como uma das maiores artistas da sua geração, mas também fechou uma das maiores eras do
pop de todos os tempos, que foi a Good Girl Gone Bad. Voltando a falar de Beyoncé, né, finalmente o Jay-Z fez literalmente o que ela fala em Single Ladies, né, If You Want It, Put a Ring On It, né, casou com ela. Eles se casaram em 2008 e foi um momento que não apenas selou o relacionamento que eles viviam há muitos anos, mas também marcou uma grande era na cultura pop, principalmente porque naquele período eles eram as duas maiores estrelas da música contemporânea no aspecto dos seus estilos, e isso daí solidificou uma posição muito foda como um dos casais mais influentes da indústria. A parceria artística deles já acontecia há muitos anos, mas o casamento enfatizou ainda mais o poder deles como a indústria Carter. A nossa amada Katy Perry também foi outra artista que surgiu no ano de 2008, servindo um dos maiores e mais controversos singles daquele período, I Kissed a Girl. A Katy lançou esse single de estreia, que foi um marco não apenas para catapultar a sua carreira, mas também para provocar debates culturais muito significativos. A música tem uma batida muito cativante, uma letra bem provocativa e rapidamente se tornou um sucesso mundial, desafiando normas sociais e abordando a exploração da sexualidade de uma forma muito ousada. Essa foi considerada uma das músicas LGBTQIAP+, mais importantes daquele período também. Bom lembrar que a Katy Perry naquele período estava vivendo uma questão meio de tipo, lança ou não lança com a sua gravadora. Quando finalmente alguém resolveu investir na sua carreira, ela explodiu como um fenômeno, alcançando o primeiro lugar em diversas paradas e consolidando ela como uma força emergente na música pop daquele período, ao lado da Lady Gaga. O resultado foi essa carreira que nós temos até hoje aí, onde ela continua gerando muitos debates em relação a tudo que ela se propõe a fazer. Mas nada em 2008 foi como o comeback de Britney Spears como Womanizer, que cá entre nós, né, gente? Um dos maiores comebacks de todos os tempos que uma artista pop já viveu, principalmente porque a Britney literalmente chegou num fundo do poço tão grande por conta de todas as questões midiáticas daquele período que muitos acharam que ela não daria conta de fazer um comeback. E o Womanizer provou para a gente que ela é foda em tudo que ela se propõe e lançou um hino. Womanizer apresenta uma batida muito cativante, uma letra que fala sobre autoconfiança e determinação de uma mulher diante de relacionamentos complicados. Com seu refrão muito poderoso, a música se tornou um hino feminino, encorajando mulheres a se afirmarem e não aceitarem menos do que elas merecem. O videoclipe foi um lançamento igualmente impactante, destacando a estética glamurosa e a performance eletrizante de Britney. Sua coreografia e presença de palco reafirmaram o seu status como uma das maiores performers da indústria pop de todos os tempos. E o seu disco Circus serviu como um revitalizador da sua carreira de uma forma absurda naquele período de muita confusão. Mas também as trilhas sonoras de fenômenos adolescentes foram outro acontecimento naquele período. E The Code do Paramore também teve um impacto cultural gigantesco. Essa canção não apenas consolidou a banda como uma das maiores forças do rock alternativo, mas também se alinhou perfeitamente com a intensa narrativa da saga, catapultando a essência do amor e a luta das protagonistas. The Code apresenta uma sonoridade poderosa, combinando guitarras eletrizantes com vocais fodas de Hayley Williams. Todo esse efeito dessa música serviu para ditar o futuro da banda, que seria o álbum de 2009 deles, o maravilhoso Brand New Eyes. Além disso, todo o sucesso dessa música ajudou a criar ainda mais a memória afetiva na cabeça das pessoas em relação ao que significou o impacto de Crepúsculo. Jordin Sparks, uma das vencedoras do American Idol, lançou no ano de 2007 o seu álbum de estreia, mas no ano de 2008 ela emplacou uma das maiores músicas de R&B daquele período, Nowhere, com o terrível Chris Brown.
A colaboração se tornou um clássico na música pop e R&B contemporânea. A música fala sobre a intensidade e a profundidade de um amor verdadeiro, ressoou profundamente nos ouvintes e capturou a essência da vulnerabilidade emocional de um relacionamento. A música Nowhere se destacou não apenas pela combinação poderosa das vozes, mas também pela produção muito envolvente que equilibrava os elementos de pop e R&B. A química da Jordan com o Chris Brown trouxe ainda mais dimensão à música, elevando ela a um status icônico. O resultado é que Nowhere não é uma música que apenas foi muito importante para mostrar que a Jordin Sparks era uma das maiores artistas daquele período, mas também para poder consolidar um momento emblemático na vida de muitas pessoas quando se fala em músicas que têm apelo emocionais a certos tipos de momentos da nossa vida. A Taylor Swift também em 2008 teve uma virada absurda na sua carreira. Se antes o primeiro álbum dela tinha feito um sucesso mais moderado, o segundo veio para poder mostrar que ela era uma das maiores artistas daquele período. E curiosamente, o sucesso do segundo álbum dela, Fearless, em 2008, foi muito importante para fazer também com que o country chegasse numa audiência completamente nova em relação àquele estilo musical que costumava ser muito consumido por pessoas mais velhas. O Fearless solidificou a identidade da Taylor como compositora talentosa e uma voz autêntica para uma nova geração. Esse álbum trouxe hits memoráveis como Love Story e You Belong With Me, que até hoje são músicas que capturam universalmente o amor e o crescimento e autoafirmação. A Taylor aborda complexidades de relações adolescentes de uma maneira honesta e envolvente, que permite com que muitos ouvintes se identifiquem muito facilmente com as suas experiências. O impacto do álbum Fearless foi imenso, resultando em prêmios, críticas positivas, vendas impressionantes, mas principalmente uma confusão midiática absurda envolvendo Kanye West. Mas serviu para transformar a Taylor Swift na Taylor Swift, né, gente? Por mais que a confusão tenha acontecido em 2009, era na era Fearless. Gente, e o Viva La Vida do Coldplay, hein? Meu Deus do céu! I used to roll the dice. Aquela explosão britânica que aconteceu com não somente o Viva La Vida, mas também o disco Perfect Symmetry do Keane, que eu amo de paixão aquele álbum, meu Deus, minha época da escola, foram assim, absurdamente emblemáticos, mas o disco do Coldplay foi algo assim que transcendeu barreiras. O Viva La Vida or the Death and All His Friends se tornou um marco na carreira da banda e na música contemporânea. Com uma sonoridade muito ousada e experimental, esse álbum trouxe uma nova dimensão para o rock alternativo, combinando elementos do pop rock com a música clássica de uma maneira inovadora. A faixa título do projeto Viva La Vida se destacou imediatamente, apresentando uma melodia cativante e letras poéticas que exploram temas de poder, perda e reflexão. O álbum também produziu outras músicas muito incríveis, como Lost e Lovers in Japan. Viva La Vida não apenas solidificou a reputação do Coldplay como uma das bandas mais importantes daquela geração, mas também influenciou uma nova onda inteira de artistas a explorar sons mais complexos na sua carreira e também mais significativos. O Coldplay também ganhou uma audiência completamente nova em diversos países com grande sucesso desse álbum. Até então eles eram fortes sim, por canções que já eram relevantes deles, né? Mas o Viva La Vida serviu para levar eles para todos os lugares. Se antes eles já estavam em alguns, agora eles estavam em todos. A Disney também estava fazendo suas artistas promissoras, né? E o disco da Miley Cyrus, o Breakout, também foi um dos grandes momentos do ano de 2008 que, ó, oh my gosh. O que faz o Breakout tão emblemático, gente, é que ele era considerado, até então, né, o álbum de fato da Miley Cyrus como artista, né? Porque o Meet Miley Cyrus, que foi o debut dessa fase de carreira dela, onde ela se expôs mais fora do personagem Hannah Montana, né? Não era tão considerado um disco realmente que mostrava quem a Miley era. Era mais uma introdução. O Breakout não, ele veio com dois pés na porta e falou: essa aqui é uma das maiores artistas que a Disney já fez.
Breakout tem uma sonoridade muito diversificada. A gente consegue encontrar músicas muito legais como See You Again, Seven Things e principalmente a minha favorita, Fly on the Wall. Esse disco explora temas de amor, autoafirmação e crescimento, conectando-se profundamente com o público jovem. O disco foi um grande sucesso comercial, chegando na parada da Billboard em uma posição bem relevante, consolidando assim a popularidade da Miley como uma das artistas que era a voz daquela geração. Inclusive, a Miley não apenas conquistou novos fãs com esse álbum, mas também se firmou como um artista de fato verdadeira dentro da indústria do entretenimento. Gente, a Rihanna com o T.I. também lançaram uma das maiores músicas daquele ano, que foi a música Live Your Life, né? Que é um hino absurdo. Essa música foi um sucesso absurdo nos Estados Unidos, ao ponto de ser o terceiro number one do T.I. e o quinto da Rihanna. Em 2008, a música Live Your Life conseguiu fazer com que a parada da Billboard se rendesse completamente a ela. Essa música é muito poderosa, tem uma letra inspiradora e aborda temas de perseverança e superação, principalmente incentivando os ouvintes a lutarem pelos seus sonhos e valorizarem suas jornadas pessoais. Esse lançamento foi muito significativo, principalmente ao T.I., porque levou ele a um ponto de consagração como um dos maiores artistas do hip hop daquela cena. Essa música não teve somente impacto comercial, também se tornou um marco cultural que até hoje é muito lembrado e celebrado pelos fãs. A Mariah Carey, em 2008, lançou também um álbum que foi muito importante na carreira dela e muitos, inclusive, julgaram até pouco tempo atrás esse álbum como o último grande álbum que ela fez, que foi o disco Equals, também conhecido como E é igual a MC ao quadrado. Gente, essa era teve Touch My Body, que foi um mega hit na carreira da Mariah, mas não somente isso, também serviu pra gente alguns dos melhores momentos em relação a essa artista simplesmente faraônica. Obviamente, a icônica apresentação do Good Morning America, que ela manda o backing vocal parar de cantar a parte dela da música. O Equals apresenta uma sonoridade mais sofisticada que o álbum anterior dela, elevando o star quality da Mariah para um processo mais de mainstream ainda do que qualquer outra coisa. Ela emplacou Touch My Body como um dos maiores hits daquele período, que é uma música que combina uma letra sedutora com uma melodia muito cativante, que, além de evidenciar a grande habilidade vocal da Mariah, também mostra em como ela é boa para criar músicas perfeitas para o mainstream. Esse disco não apenas reafirmou a relevância dela na indústria, mas também mostrou que ela conseguia muito bem expandir os seus horizontes criativos, solidificando o seu legado como uma das maiores artistas de todos os tempos. A Madonna também lançou Hard Candy em 2008, né, gente? Um disco que ela fez muito baseado na tendência ali do Timbaland, do Justin Timberlake, né? Daquele período de 2006, 2007, porque ela gravou o disco em 2007, ele foi lançado bem no comecinho de 2008, mas serviu para trazer uma das últimas grandes eras mesmo da Madonna, principalmente porque a turnê que ela fez baseada nesse álbum foi tipo assim, uma loucura, né? O Hard Candy mostrou que Madonna estava atentíssima às tendências musicais contemporâneas. Por exemplo, ela emplacou o hit 4 Minutes, que contou com Justin Timberlake e foi uma produção também do Timbaland. A música mostrou a urgência e a intensidade do momento, refletindo a energia do álbum como um todo. A produção moderna e os ritmos contagiantes solidificaram a Madonna naquele período como uma força indiscutível na música pop daquele período. Ela também lançou outras músicas relevantes como Give It To Me em relação a esse álbum, mas digamos que o Hard Candy acabou mostrando pra gente que a Madonna era muito boa em fazer música para todas as gerações. Por último, né, gente, a Christina Aguilera ficando eletrônica, principalmente porque naquele período ela havia tido seu filho algum tempo antes, ela tinha dado uma pausa da indústria e também ela tinha vindo de uma era totalmente feita de música retrô, né? Então a Christina tava lá no passado e em 2008 ela foi totalmente pro futuro. Step back, gonna come at you fast.
Ela produziu a coletânea Keeps Getting Better pela Target, colocando algumas músicas novas ali com produção da Linda Perry. Essa produção da Linda Perry foi fundamental para fazer com que a Christina experimentasse sons mais alternativos e futuristas, que também mostrassem a performance vocal dela em outros lugares que antes ela não havia explorado, porque a música eletrônica acabou criando também uma personalidade muito própria da produção do vocal das artistas atreladas ao gênero, né? Mas também serviu como uma introdução do futuro da carreira da Christina, porque pós Keeps Getting Better, ela trabalhou muito profundamente com música eletrônica. Ela lançou o disco Bionic, depois ela fez o disco Lotus, que era um disco muito mais house do que o Bionic foi, né, que era mais experimentativo. Depois ela fez o Liberation, que era mais experimental, mas também com muita música eletrônica atrelada. Recentemente ela lançou o Aguilera. Então, assim, ela cada vez mais produziu música eletrônica na carreira dela. E tudo começou em 2008, nessa virada de chave muito importante e também revolução de imagem dessa artista fabulosa. Gente, eu poderia ficar aqui horas falando do ano de 2008, porque foi uma fase muito legal na minha vida, que com toda certeza eu poderia fazer um parte 2 e 3. Talvez eu faça, mas por enquanto, nessa primeira parte de vídeo, eu acho que esses momentos são incríveis pra gente já dar uma lembrada em 2008. Mas conta aí, qual a sua melhor memória desse ano, que eu quero saber, ok? Um mega beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!